Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez juntos aqui para a nossa 8ª lição, nesse caminho da generosidade, intimamente ligado, relacionado à nossa mordomia cristã. E hoje nós vamos falar sobre a generosidade e o dinheiro e as nossas finanças. Pois bem, eu entendo que dinheiro é algo tão diferenciado na vida do ser humano, que eu pensei em separar isso para um tema único. Nós, na lição passada, falamos sobre a questão dos bens materiais, a nossa relação com os bens materiais, mas poderíamos ter falado sobre dinheiro, é um bem material. Mas o dinheiro é algo diferenciado na vida do crente, mexe mais não só com o crente, mas com todo ser humano, mexe muito na vida das pessoas, e de alguma maneira domina as relações, domina a vivência do ser humano. Então, a gente fica pensando assim, como que o mundo chegou, a que ponto nós chegamos de depender tão dramaticamente do dinheiro? Não há nada que se faça sem dinheiro, Hoje em dia a gente paga tudo, Tem que gastar para tudo, Eu me lembro quando jovem eu ouvia um cantor popular que dizia assim, ele tinha uma canção que ele dizia assim, tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver e tem que pagar para morrer. Não tem jeito, tudo nessa vida envolve dinheiro. Quando a gente traz para a nossa realidade da vida cristã, a gente vai ver que dinheiro também tem a sua influência, tem, como eu diria, a sua importância nas nossas relações e na nossa relação com Deus. É um assunto bastante envolvente, que cada um tem de fato a sua própria opinião, cada um tem a sua maneira de olhar para o dinheiro. Eu começaria perguntando para você, qual a sua relação com o dinheiro? O que é o dinheiro para você? Que importância ele tem na sua vida? Ele exerce algum domínio sobre você? Você consegue exercer um domínio sobre o seu dinheiro? Você consegue traçar a sua vida? Ou é o dinheiro quem traça a sua vida, Quem dá direção para a sua vida? Então essas coisas a gente tem que pensar, porque às vezes a gente não sabe como lidar com o dinheiro, porque não sabe, na verdade, que relação que a gente tem com o dinheiro, Há pessoas que vêm de uma vida muito difícil, muito pobre, então a relação que ela tem com o dinheiro é uma relação de necessidade. Então, às vezes, ela tem dificuldade de gastar, porque ela vai estar sempre preocupada se amanhã ela terá um novo dinheiro para gastar. Há outros que vêm de uma vida mais fácil, tiveram, enfim, uma vida mais abastada e tal. Então, às vezes, a relação com o dinheiro que essa pessoa tem é uma relação de prazer. Então, dinheiro é para gastar, dinheiro é para se divertir, depois a gente ganha outro, enfim. Há outros que têm uma relação tão com dinheiro, assim, porque vieram, às vezes, de uma criação assim tão ajudada, pessoas que lhe ajudaram, pessoas que colaboraram com a sua família, com o seu crescimento, e essa pessoa, então, quer sempre retribuir. São pessoas boníssimas, pessoas muito bondosas, que eles entendem assim, dinheiro é para auxiliar alguém, dinheiro é para ajudar, Dinheiro é para que eu possa partilhar com as pessoas. Assim como eu tive as minhas necessidades satisfeitas, eu quero ajudar alguém. E aí está sempre emprestando, doando, e às vezes passa por dificuldades porque o seu dinheiro é para os outros. Enfim, há várias maneiras que a gente pode enxergar como relacionamento do indivíduo com o seu dinheiro. Dito isso, eu queria voltar a sua atenção, então, para aquilo que a Bíblia nos ensina sobre o dinheiro. Uma primeira coisa que a gente precisa entender é que dinheiro é uma situação espiritual também. Você já viu aquelas pessoas que têm um modo de orar que diz assim, Deus abençoa a minha vida espiritual e a minha vida material? Sabe? Essas pessoas não têm uma compreensão de que tudo está interligado. Tanto aquilo que é material, quanto aquilo que julgamos ser espiritual,
têm uma relação íntima. A Bíblia nos ensina assim, a pensar assim, a sentir assim. Com dinheiro não é diferente. Então você pode dizer assim, não, dinheiro é um bem material, é algo secular. Só que tudo na igreja é feito com dinheiro, os ministérios são sustentados pelo dinheiro. Desde o Velho Testamento já era pedido que as pessoas levassem, né, a sua oferta, o sustento para a casa de Deus, porque dali tantas coisas iriam acontecer. Com a igreja hoje não é diferente. Então a igreja sobrevive das ofertas, sobrevive dos dízimos, e a partir dali esse dinheiro é redistribuído em ministérios, em atividades da igreja, em sustentos ministeriais. Enfim, então não podemos descartar que dinheiro é de fato algo espiritual e precisa ser enxergado assim. Então, vamos pensar aqui, começando pela maneira como as pessoas procuram ganhar para logo em seguida gastar. Bem, há pessoas que têm assim uma gana muito grande por ganhar dinheiro, mas logo em seguida não fazem contas, não se policiam e aí acabam gastando. Então dinheiro que tanto entra fácil, sai muito fácil. Há outros que já têm aquela coisa para ganhar dinheiro, mas por quê? Para reter o dinheiro, para ter o dinheiro, para manter as suas necessidades satisfeitas. Então há pessoas que têm muita dificuldade em gastar dinheiro. São pessoas que gostam de acumular porque se sentem seguras tendo dinheiro, né? Eu, quando criança, eu lia muito o gibi do Tio Patinhas. E aí, o Tio Patinhas, né, era muito rico, e ele tinha uma caixa forte, né, em que os irmãos Metralha ficavam o tempo inteiro tentando roubar o dinheiro do Tio Patinhas. E ele nadava em dinheiro, ele mergulhava no seu dinheiro, era uma coisa assim, né, e aí era visto como uma pessoa muito pão dura, né, como se diz no popular. Muito pão dura, porque não abria mão do seu dinheiro nem para os seus sobrinhos, enfim. Mas, em contrapartida, havia um outro muito rico personagemzinho, que era o Patacôncio, e ele era esbanjador, ele viajava, ele gastava muito dinheiro, então havia aquele contrassenso, né, visualizado na pessoa do Tio Patinhas e do Patacôncio. Então, como as pessoas lidam com o dinheiro? A gente vê nesses dois extremos. Uns porque acumulam demais, outros porque gastam demais de forma desordenada, desorientada, enfim, e às vezes passam por dificuldades, estão endividados. É um horror a vida financeira de algumas pessoas. Então vamos pensar aqui como que a Bíblia trata o dinheiro, né? Como que a Bíblia trata o dinheiro? Eu queria começar lendo um texto, de 1 Timóteo 6, no verso 10, em que o apóstolo Paulo diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Como que a Bíblia trata o dinheiro? Bem, eu diria para você, como eu já falei, que tratando o dinheiro como um assunto espiritual, eu diria que a Bíblia nos mostra o dinheiro como algo extremamente necessário. Porém, o que o verso faz questão de frisar é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Preste atenção nisso. Para você comer, se vestir, para você viver, você precisa do dinheiro. Então o dinheiro é um bem que precisa ser visto como algo bom. Mas o apego, a dependência, como diz aqui, o amor ao dinheiro, é isto que é a raiz do mal. Quando a gente se apega ao dinheiro e passa a ser dependente do dinheiro, a gente começa a esquecer que é Deus quem nos sustenta, que é Deus quem nos alimenta, que é Deus quem cuida de nós. A gente começa a abraçar a ideia de que é o nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho, o dinheiro que recebemos, que nos sustenta, nos alimenta.
Na prática é sim, mas antes disso a gente tem que entender que tudo vem de Deus. Lembra que nós já estudamos sobre isso. Então, o apego, o amor, a dependência irrestrita do dinheiro, isso vai se tornar um mal, um grande mal na vida do crente. Ele vai deixar de experimentar as bênçãos de Deus, entendendo, acreditando que é o dinheiro que vai lhe proporcionar isso. E quando não tem o dinheiro? Se desespera, se desorienta. E quando o indivíduo fica desempregado e não tem o dinheiro? Se desespera, se desorienta. Pois é, porque antes não entendia que quem cuida da nossa vida é Deus. Então, a Bíblia nos fala, pelo menos, usando palavras diferentes, né? Como ouro, prata, riqueza, ricos, herança, dívida, pobreza e algumas outras ideias relacionadas, né? Tudo isso como se fosse relacionado a dinheiro ou ao bem. A Bíblia trata disso 140 vezes. Meu querido, se há essa quantidade toda de referências na palavra de Deus, é porque dinheiro é um negócio muito sério. Para Deus não é diferente. O negócio é sério. E é interessante que essa é a área em que ele nos permite prová-lo. O profeta Malaquias diz lá, trazei todos os dízimos da casa do Senhor e tal. Aí lá pela Santa ele vai, aí é como Deus dizendo para ele assim, por ele, e façam prova de mim, se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar bênçãos sobre vocês. Então, é nessa área de dependência financeira, coisa assim, que Deus nos permite prová-lo. Então você precisa assumir para você, quem me sustenta é Deus. Feito isso, a gente segue tratando de uma coisa muito importante, que é o domínio do dinheiro sobre a vida do indivíduo. Quem é que manda na sua vida? Você manda no dinheiro ou o dinheiro manda em você? Quero lembrar você de uma parte daquela passagem na tentação de Jesus. O diabo procurou tentar Jesus, e eu vejo ali exatamente as maneiras como ele também nos tenta até hoje. E uma das maneiras que ele usou foi colocar Jesus no alto de um monte e dizer assim, ó, tudo isso aqui eu te darei, se você se prostrar e me adorar. Quando a gente pensa nessas coisas de adorar, a gente pensa que isso é uma coisa simples. Mas a adoração é uma entrega total que a gente faz a alguém. Se não a Deus, ao Satanás. A facilidade que às vezes as pessoas encontram em ceder a uma tentação é só fazer isso. Seria Jesus só se prostrar. Acontece que ao se prostrar, ele estaria dando ouvidos a uma voz que não poderia ouvir. Quando a gente cede a uma tentação e a gente acha que foi só isso, só que você abriu espaço para a influência do maligno na sua vida. Com dinheiro não é diferente. Quando a gente olha para o dinheiro e diz assim, custa só isso, vou só comprar isso. Eu só vou fazer tal coisa. Eu só vou gastar com isso. Para ganhar, me oferecer aí uma facilidade. Mas é só eu fazer tal coisa. Sabe, você começa a minimizar demais as coisas e começa a perder a visão real de que em você cedendo só para aquilo, você está se entregando totalmente àquilo. Quando Jesus resiste a essa tentação e as demais, ele está nos mostrando que nós não devemos dar ouvidos à voz do diabo. Seja qual for a tentação, o comportamento, as facilidades, a simplicidade das coisas, não importa
ainda que seja uma coisa deslumbrante, tudo isso eu te darei. É exatamente nesse ponto onde muitos se perdem, quando se deixam dominar pelo dinheiro. O que vale dizer? Se deixam dominar pelas tentações que o dinheiro proporciona. O que equivale a dizer? Se deixam dominar pelas tentações que o dinheiro proporciona, sendo usado pelo maligno para perturbar a sua vida, para tirar você da direção de Deus, dos propósitos de Deus. E com isso, muitas vezes a gente se priva de participar de coisas boas, como ofertando para a obra missionária, entregando nosso dízimo, contribuindo com uma ação social. Por quê? Porque a gente não vai ver nisto algo importante. A gente vai achar que outras coisas, fazer negócios, ganhar dinheiro é algo muito mais importante. E aí, consequentemente, a gente deixa de participar, às vezes, das coisas mais simples. Meus queridos, comece a prestar atenção. Que uso você tem dado ao seu dinheiro? Da maneira como você tem ganho e agora da maneira como você está gastando. E aí Paulo vai nos ensinar uma coisa muito interessante quando ele fala sobre contentamento. Ele vai dizer uma coisa muito importante. O contentamento satisfaz. O contentamento, e ele mostra isso na carta aos Filipenses de uma maneira muito interessante, quando ele retrata todos os percalços pelos quais ele passou a partir do momento em que ele se encontrou com Cristo e toda a trajetória da sua vida ministerial. Ele fala quanta coisa ele passou, quanta dificuldade, quantas privações, mas em momento algum a gente vê Paulo lamentando isso. Muito ao contrário, ele expressa um contentamento, uma segurança de que apesar de tudo, ele vai dizer assim, tudo eu posso. Eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Então, o seu contentamento, a sua segurança, a sua tranquilidade e a sua integridade estava firmada em Jesus, em saber que ele estava servindo a Jesus e em saber que Jesus o estava sustentando, usando pessoas, usando igrejas, usando as ofertas, dos crentes, e ele sempre fazia questão de agradecer a esses crentes pelo sustento que eles proporcionavam a ele, porque ele sabia que era Deus sustentando. Paulo se mostra contente, ou seja, ele mostra o seu contentamento em saber que ele estava seguro e sustentado por Deus. Você tem esse contentamento? Você tem essa certeza de que Deus sustenta a sua vida, provê os seus recursos, provê a sua saúde, o seu alimento, a sua vestimenta? Você tem essa alegria de poder dizer que você é sustentado por Deus? Pois bem, volte seus olhos para a palavra de Deus. Volte os seus olhos para aquilo que a Bíblia nos mostra, em que nós podemos ter o dinheiro, mas não amá-lo a ponto de amar mais o dinheiro que a Deus. Eu me lembro, quando eu estava escrevendo essas lições, eu me lembrei do hino 395 de Maxfield. O hino diz assim: com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com este amor do Salvador, agora estou contente. E enquanto eu escrevia, eu ficava cantarolando isso. Com Cristo estou contente. Cristo nos faz contentar com Ele mesmo. Cristo nos satisfaz. Coisa boa isso, né, meu querido? Que coisa boa a gente sentir que Cristo nos satisfaz. Eu queria terminar citando para você alguns textos da Palavra de Deus, nos ensinando a como lidar com o dinheiro.
a nossa convivência com o dinheiro. Primeiro, planeje bem os seus gastos e investimentos. Lucas 14, de 28 a 30. Mantenha uma poupança. Provérbios 21, 20. Não seja avarento. Hebreus 13, 5. Não ame o dinheiro. 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Não seja escravo do dinheiro. Mateus 6, 24. Construa uma herança para os seus filhos. 1 Timóteo 5, 8. Reconheça que Deus é o dono de tudo. 1 Crônicas 29, de 11 a 12. 11 e 12. Dedique a Deus o uso dos seus bens. Provérbios 3, de 9 a 10. Pague seus impostos e suas dívidas. Romanos 13, 7 e 8. Cuide bem do que é dos outros, caso você esteja administrando. Lucas 16, 12. Queridos, que Deus te abençoe neste uso do dinheiro, para que você não seja um dependente, inveterado do dinheiro, mas que você seja fiel ao Senhor acima de todas as coisas. Fique na paz. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa.